Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui na Faz Soluções. Sou o Jonathan Acre. Hoje vamos dar sequência à nossa longa conversa sobre 8 desperdícios. Estamos falando sobre excesso de processamento. Hoje o tema é sobre isso. Se você não viu algum dos outros desperdícios, não viu algum dos nossos outros conteúdos sobre manufatura enxuta, sobre nossa conversa aqui diária, quase diária, né? Semanal a gente está conversando sobre isso, sobre melhorias de processo. Se prepare, a gente está falando muito sobre isso, então procure um dos nossos cards, procure aqui e vamos embora falar sobre isso hoje. Excesso de processamento. Pessoal, falando sobre excesso de processamento, a gente vai começar primeiro entendendo o que é excesso de processamento para o meu cliente. Tudo aquilo que ele não está disposto a pagar. Vem o seguinte conceito: para que eu vou colocar um laço num tijolo? Para que eu vou pegar um tijolo e bater um perfume para ele? Vou fazer toda uma perfumaria num caminhão, num milheiro de tijolo, para que ele possa ser entregue para o meu cliente. Meu cliente vê valor nisso? Excesso de processamento está ligado totalmente àquilo que o meu cliente não vê como valor. O que é valor para o meu cliente? O Ricardo falou sobre isso nos nossos outros vídeos atrás, então se você não viu, volta lá no nosso canal e assiste. Falando sobre isso, o meu cliente precisa enxergar valor, ele precisa entender que aquilo é necessário para então eu entregar os meus esforços, entregar tudo aquilo que eu acho que é necessário, não. É aquilo que o meu cliente enxerga valor, aquilo que é necessário para que o meu produto seja bom. Falando sobre excesso de processamento, a gente vai entendendo e vai vendo ao longo dos nossos dias de trabalho aqui, que eu e o Ricardo vivemos ao longo das indústrias, a gente tem diversos dias que a gente passa nas empresas e fica espantado com aquilo que os clientes veem e às vezes aquilo que o cliente enxerga. Porque o cliente ele tem uma visão daquilo que ele está disposto a pagar. Um exemplo de uma empresa que a gente passou em que o cliente fazia geradores de energia elétrica para mineradoras. E nessa fabricação que ele tinha, ele na carenagem, na estrutura que fechava o seu gerador, ele pintava por dentro e por fora, gastando então mão de obra, gastando horas, gastando insumo, tudo isso para entregar para o cliente uma estrutura pintada por dentro e por fora. Por fora, é claro que agrega valor para o meu cliente. A gente falou de análise de valor agregado, falou do que agrega, do que não agrega e aquilo que é incidental, aquilo que não agrega, mas é necessário. Meu cliente enxergava valor nisso? A parte de fora eu precisava da logo, eu precisava de todo aquele detalhamento, porque a parte de fora ela chama atenção, ela é a estrutura do meu cliente, para o meu cliente saber qual o gerador é. Mas por dentro eu precisava pintar com a melhor tinta? Será que só um Zarcão, uma proteção para não oxidar já não era o suficiente? Quando a gente trouxe essa dúvida, essa provocação para o cliente, isso tudo mudou na cabeça dele. Ele falou, opa, dinheiro que eu não preciso empregar, não preciso fazer todo esse esforço. Excesso de processamento. Excesso de processamento a gente enxerga e vê muitas das vezes em vários outros cenários. Vou contar uma outra história para vocês, em que uma montadora de carro, ela estava fazendo uma pesquisa de satisfação com seus clientes. Isso é muito legal, tá? Você que é empresário, talvez seja interessante pensar nessa possibilidade. Fazer uma pesquisa de satisfação para saber se aquilo que você está fazendo é importante. Cuidado só com esse grande limiar entre qualidade e a falta de qualidade. E esse excesso de processamento precisa muito estar nesse viés, nesse pensamento. Ele fica entre o bom e o ruim. E aquilo que é necessário, bom demais ou ruim demais. E aí, na minha época, a gente falava muito de produto do Paraguai, ou hoje, produto que vem da China, porque eles fazem engenharia reversa, eles pegam aquele produto e entendem ele para poder tirar aquilo que não agrega ou aquilo que não é necessário para tentar entregar um produto semelhante. E essa montadora foi fazer essa pesquisa, como havia falado, e ela foi entender se o couro que ela entregava, carro de luxo, tá? Se eles estavam entendendo se isso era bom. Não só o couro, mas todo o carro como um todo. E todos os seus clientes estavam reclamando nessa pesquisa de satisfação que achavam que pelo preço do carro, pela classe do carro, aquele couro era falso, porque ele não tinha detalhe nenhum. O fabricante exigia do seu fornecedor o couro sem nenhum detalhamento, sem nenhuma avaria, ou melhor, nenhum detalhamento, nenhuma imperfeição, porque é natural de um couro. Então ele pediu o couro com máxima limpeza e pureza. Com isso, quando ele entendeu que precisava deixar alguns detalhes, alguns pontos que percebesse que aquilo era couro de verdade, que o couro sintético você consegue manipular, os clientes começaram a pagar e entender que aquilo era valoroso. Só com essa mudança, o cliente conseguiu reduzir milhões por ano na década de 90. Essa história é da década de 90. E a gente tem notícia que essa montadora ela conseguiu reduzir mais de 2 milhões de dólares anualmente com essa mudança de estratégia. Se fosse cotar talvez para os dias atuais, a gente estaria falando de 6, 7, 8 milhões por ano, que é um valor muito considerável
para uma empresa. Quando a gente está falando de valor, de excesso de processamento e falando de qualidade, às vezes a gente não perde qualidade. Vou dar mais um exemplo para fechar aqui para vocês verem. Aos amantes aí de alimento e comida, principalmente daquele creme de avelã muito falado. Esse creme de avelã, o que ele fazia? Ele tinha uma quantidade de avelã muito grande e o aspecto dele era mais escuro. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar aí desse creme de avelã. E aí ele fez uma mudança, ele começou a adicionar mais leite, porque é um insumo mais barato, mas sem perder a qualidade do sabor. Nenhuma pessoa não baixou as vendas, não perdeu o cliente pela mudança de estratégia em ter um produto um pouco alterado. Ele diminuiu a concentração de avelã e subiu a concentração de leite. Isso favoreceu o consumo, os nossos clientes, no caso, os clientes desses amantes de creme de avelã não interferiram. Você, provavelmente, que consome creme de avelã, nunca soube dessa história e agora está conhecendo ela. Excesso de processamento. Eu preciso tomar cuidado com a qualidade do meu produto, mas também não posso entregar além do que o meu cliente está disposto a pagar. Toda vez que eu ando demais, eu espero demais, eu faço demais e aquilo não está disposto a ser pago pelo meu cliente, eu estou atribuindo excesso de processamento. Bora pensar sobre isso? Esse conceito pode ser importante na sua empresa, pode ser importante no seu dia de trabalho para você começar a enxergar os desperdícios. Lembre-se, desperdício precisa incomodar, precisa doer para você começar a eliminá-los. Bora para essa jornada? Se você já viveu uma situação de excesso de processamento na sua empresa ou está vendo ela agora a partir desse vídeo, comenta aqui, vamos bater esse papo, vamos conversar, vamos falar sobre isso aqui no nosso canal. Esse canal aqui é para isso, gente, para a gente falar de melhorias de processo e discutirmos melhorias, discutirmos situações para a evolução de todos nós. Um grande abraço e até a próxima!